Então, nosso encontro vai ser... Vou mandar 2 links, tá? 2 aulas. Porque acabou que o sistema caiu aqui, tá? Então, aqui, ó. Qual a diferença, meninas, entre interpretação e tradução? Quem pode me dizer a diferença entre um e o outro, ou explica o que é interpretação primeiro e depois tradução? Quem pode explicar? Isso aí. Isso aí, meninas. Então é isso. Vou falar aqui da teoria, né? Então, a interpretação, vamos lá. É um ato mais imediatista, tá? Toma-se decisões mais rápidas. É necessário saber, se você puder saber a intenção, no caso do pastor, quem está pregando ali, que vai ministrar, a intenção, o que vai ser abordado, se você puder pegar algo ali prévio, legal. Mas também sabemos que tem a questão da palavra ser revelada, então também a gente acaba não tendo sabendo quais são os caminhos que ele vai percorrer ali, né? Então, a interpretação seria isso, né? Então, você, para interpretar, você não depende de um registro, né? Não depende de um esboço, né? É aquilo, você ouviu, tem aquele tempo, aquele lag time, né? De 6 segundos ali, que falam a média de você processar na mente e transferir para as mãos. Para você saber quais são os sinais que você vai usar. E geralmente na igreja é a interpretação, né? No caso, só não seria a interpretação se você... Exemplo nos louvores, né? Porque nos louvores eles ensaiam os músicos, né? Eles têm que ensaiar para fazer algo ali com excelência. Então, você tem como ter essa prévia, né? Que nem domingo agora é Santa Ceia na nossa igreja. Vai uma surda lá. Então, nós temos o coral Mãos que Louvam. Então, as irmãs, elas já sabem o louvor que vai acontecer ali na igreja. São 4 louvores, ou 5, uma coisa assim. Então, vamos dividir, né, um louvor para cada uma. E na hora da palavra, geralmente eu fico com a palavra. A não ser quando vai a outra irmã também que me ajuda ali na questão da tradução, né, uma outra irmã. Aí a gente divide a palavra, né? Mas a maioria das vezes eu fico com a palavra. Então é isso, né? Então a tradução você tem esse tempo de ensaio, de estudo, né? Para você saber ali o que você vai... já sabe os sinais que você vai usar no momento, né? Então a interpretação é imediato, tem que ouvir, processar na mente e transferir para as mãos. E a tradução? Já a tradução aqui, ó, já é compreendido com o ato, com o aspecto de você lidar com algo escrito ou um áudio, né? Que você queira traduzir aí. Então, você tem esse tempo, né? Você tem aí um prazo de uma semana, uns dias aí. Você pode fazer o quê? Você pode até mudar, né? Ah, não gostei desse jeito, vou usar esse. Então, isso é muito bom. Mas, muitas das vezes, né? A gente acaba fazendo a interpretação. Mas é sempre bom você ter uma preparação. É difícil a gente conseguir tudo na questão da interpretação, né? Ah, vou ter o acesso ao esboço completo ou os caminhos que ele vai percorrer. Boa noite, Joana, paz, bem-vinda. Tranquilo, imagina, as aulas também ficam gravadas, tá bom? Aí você assiste no seu tempo aí.
Amém. Então é isso, meninas. A interpretação eu não tenho, né? Essa prévia, esse esboço, né? E então você precisa o quê? Entender o contexto, né? Do versículo, do capítulo, né? E a interpretação ela não depende de um registro, né? De uma escrita. Então, processou, transferiu. Por mais que você pegue, vai que o pastor passou o que ele vai pregar. Mas você vai continuar fazendo uma interpretação, porque você não sabe os caminhos que ele vai seguir, né? Então, agora a tradução. Eu dou um texto aqui para Sirlene. Sirlene, você tem uma semana para traduzir esse texto. Você vai fazer o quê? Um processo tradutório. Porque a tradução ela é compreendida com o aspecto de lidar com o texto escrito, né? Com o áudio. E ali no caso você vai ter o quê? A Bíblia, né? Então esse pode ser o quê? Reformulado, consultado, analisado. Então você vai fazer o quê? A sua tradução, se você, na sua tradução, você viu algo errado ali, você corrige, você tem esse tempo para corrigir. Você vai ver o texto ou vídeo que seja por diversas vezes, né? E a tradução ela sempre tem um registro, ou tanto escrito quanto gravado, ou um ou outro, né? Então a tradução você sempre tem um registro, né? Ou escrito ou um áudio. Então você vai ver o texto, você vai ter o tempo de, né, de gravar ou, né, mudar ali algumas coisas, pode estar reformulando, você se corrige, né? Então é isso. E às vezes quando a gente não sabe o sinal, o que nós fazemos? Consultamos a internet, ao Google, né? Então tem essa ferramenta aí que ajuda. Então as traduções têm essa questão, ela te dá esse tempo maior, né? Então eu dou um mês para você ou uma semana para fazer uma atividade, entendeu? Então é isso. O que eu vou pedir para vocês, a atividade que eu peço no final do curso, para a gente fechar o nosso curso, é isso, é uma tradução que eu vou pedir para vocês, tá? Vou dar o tempo aí para vocês fazerem essa tradução e mandar no meu particular. E em cima do que nós estamos trabalhando aqui, estudando, tá? Então, sabemos que tem uns tipos de interpretação. Quais são os tipos de interpretação? Quem sabe me dizer? Alguém sabe me dizer quais são os tipos? Então vamos lá. Temos aqui, ó, tipos de interpretação. Pontuar aqui a primeira, a interpretação consecutiva e a interpretação simultânea, tá? Então vamos entender aqui. Então, como intérprete da igreja, a gente acaba utilizando a interpretação simultânea, né? Porque a consecutiva, ela é como? A consecutiva é quando a pessoa parou de falar e o intérprete começa ali a sinalizar, tá? A pessoa fala, a pessoa tá falando, você tá parada. Está prestando atenção, vendo, né? E pegando as informações ali. A pessoa parou, aí você começa. Isso é uma interpretação consecutiva. Ou, exemplo, se o surdo está sinalizando, você não fala. Quando o surdo parou de sinalizar, aí você começa na versão voz, né? Fazer a versão voz. Então, novamente, você vai ter uma consecutiva aí, né? Uma interpretação consecutiva. Mas temos aqui a simultânea, né? Que é o usado mais na igreja, né? A simultânea. Então, a simultânea, ela é o quê? Ela é no mesmo tempo, né? Ela é ali, ó, imediato. Você ouviu o pastor, né? E processou na mente, já vai. Então, a partir do momento, né, que você ouviu, você tem o quê? Lembra que eu falei do lag time? 6 segundos, né, para você pensar, processar. Peraí, pá, passou para as mãos.
Então, para isso, o intérprete precisa ter uma memória de curto prazo, caso que você queira resgatar uma informação importante para lançar lá embaixo, lá depois, né? Então, temos aqui memória de curto prazo. O pastor falou algo lá no começo do curso do culto que você achou importante e tal. Ah, vou estar utilizando. Aí você vai ter que ter o quê? Uma boa memória, né? Então é importante isso. Então você vai ter que fazer o quê? Organizar ali o seu tempo, né? O pastor parou de falar e você tá lá ainda. Então você tem que tomar cuidado. Por quê? Você tem que tentar ir meio cerradinho ali com ele. Por quê? Porque o surdo vai olhar para o pastor e vai olhar para sua mão. E aí, se ele olhar lá que o pastor falou e parou, e você tá aqui, e ele olha lá e você. Aí não é legal. Então, ele parou de falar, só mais um pouquinho que você ainda pode sinalizar e encerra. Por isso que você enxuga, né? Tem que enxugar mesmo. Porque eles são visual, né? Eles vão ver. Ah, o pastor parou de falar e ela ainda tá aqui. Não, tem que ter um equilíbrio, tá bom, gente? Mas realmente não é fácil, é desafiador, tá? A gente tá se esforçando. Deus sabe, né, que não é fácil para nós ouvintes. Oi? E aí? E aí? O que vocês pensam na cabeça de vocês nesse momento? Eu quero que vocês falem. E as demais? Então, e você, Joana, o que você pensa? Pode abrir o áudio. Tá. Não, é legal. Foi legal a pergunta da Fabiana e é legal ver o olhar de cada uma de vocês. Isso é muito bom. Tá bom, Joana, pode fechar o áudio. Então, meninas, nesse momento, quando o pastor, o pregador começa a falar, né, em línguas ali, o que vai acontecer? É isso que a gente não sabe, né? Tá sendo dito ali na hora. Às vezes o pastor, o pregador, ele traduz o que ele, né, tá fazendo ali no momento, mas muitas das vezes não. Ele começa a falar em línguas e depois continua seguindo o culto. Então, quando ele começa a falar em línguas, o que você vai fazer? O que você vai falar para o surdo? Você vai fazer isso aqui para o surdo, ó. Falando em línguas, ó. Em L, ó. Agora o pastor, ó, ou agora o papá que é o pregador, ele tá, ó, falando em línguas. Aí, se ele não entender, você faz assim, ó, intimidade com Deus. Agora, ó, você, ó, ora aí, fica orando aí, né? Ora aí, conversa você e Deus, né? Vocês dois, assim. Então, é isso que você tem que trazer. Aí, no final do culto, ou depois, você explica ali, né? Calma pro surdo, então, né? E você vai nos detalhes. Mas naquele momento, se o surdo não souber, então depois você explica, né? Por isso que é bom você saber. Pode falar, Érica. Então, são questões aí que tem pessoas que é muito louco isso, né? Por isso, o que é interessante? Lembra que eu falei para vocês? É interessante vocês levantar duas pessoas
para te ajudar. O apoio, é nesse momento que o apoio entra, né, para te dar o suporte. Se você não consegue ali, né, a graça ali, né, enfim, o apoio que tá te fazendo espelho, ele vem e te substitui. Entendeu? Por isso que é bom levantar alguém para te ajudar, porque sozinho não é fácil, né? Por isso que eu falo para vocês, na igreja de vocês, sejam voluntárias, ensino básico ali. Tem um projeto que a Rebecca Nemer, que ela colocou na igreja, eu achei muito bacana. Um minuto de silêncio, né? Uma coisa assim. Aquele minuto é o quê? Ah, você ensina os irmãos da igreja, não vai atrapalhar o culto, é rapidamente, em algum momento ali, eu vou ensinar alguns sinais aqui para vocês. A paz, Senhor, bem-vindo, boa noite. Vai estimular os irmãos a aprender Nossa, é assim? Nossa, curioso. Porque a grande maioria são ouvintes, né? Então, é legal trazer isso para a igreja, né? Então, depende da gente, a gente que tem que colocar a mão na massa. Pode falar, Fabiana. Entendi. Então, por isso que eu falo, na Libras é isso. Quem tá fazendo ali, sendo intérprete ali na igreja, tem que ter um apoio, né? Uma segunda opção aí, para te dar o suporte. Até na questão mesmo, se você sentir vontade de ir ao banheiro, de tomar água, de ter uma disposição ali, você precisa de alguém para substituir você, né? Então é bom levantar mesmo. E se tiver esse momento, né, de falar em línguas ali, quem tá pregando, aí você fala, ó, agora, ó, né, intimidade, ó, com Deus. Aí, aí você começa o quê? Aí você pode fazer isso também, que vocês acabaram de falar, ó, agora ó, você pode, ó, adorar a Deus, ó, né? Fica aí, você com ele, né? Intimidade mesmo, tá bom, meninas? Então vamos lá, continuando aqui. Falei dos tipos de interpretações, né? Agora eu vou falar aqui sobre as estratégias. Gente, essas estratégias aqui, ela é uma maravilha para nós. Isso aqui é apoio mesmo para a gente conseguir ali trabalhar com a Bíblia, que sabemos que tem muita metáfora, né? E não é fácil mesmo. Se até para os ouvintes entender o que está escrito fica difícil, né? Imagina você passar para uma outra língua. É só Jesus na causa. Então vamos lá, meninas. Estratégias interpretativas. Vamos lá, ó. Utilizamos quando vamos interpretar, principalmente quando temos ali alguma dificuldade. Olha que bacana, isso aí é recurso para nós. E temos essas estratégias, tá? Então eu vou pontuar uma por uma, tá? E essas estratégias vocês vão usar no final do curso, que é a avaliação de vocês, que eu vou pedir para vocês fazerem a tradução para mim de um versículo da Bíblia, vai ser aleatório, né? Vou escolher, vou mandar para vocês no particular, vou dar esse lag time, não, vou dar aí esse tempo, né? Que é a tradução, para vocês pesquisarem, fazer bonitinho, né? Procura ter enquadramento quando você fosse gravar, né? Sem poluição de informação atrás, sem gente falando, né? Seu momento ali da sua atividade mesmo. Eu vou mandar para vocês a atividade de uma aluna do anterior, do contexto, que ela fez. Só para vocês terem uma base ali, tá? Ficou bem legal. Aí vai na criatividade de cada uma, tá? Peço nada profissional, é só mesmo você ali, né, passando ali a mensagem. E depois eu quero saber qual foram das estratégias que você usou, porque a gente está aprendendo agora estratégia, vai ser usado lá no final, tá? Então vou passar aqui quais são elas. Vou pontuar os nomes e depois vou explicar uma por uma, tá bom? Primeira estratégia aqui que nós temos. A simplificação, essa é a primeira estratégia, simplificação. Gente,
Se vocês forem ver, muitas das vezes nós usamos essas estratégias e você nem sabe que usa. Você acaba usando e nem sabe que está usando, né? Então, tem nomes, né? Simplificação é a primeira. A segunda aqui, explicitação. A próxima, tradução literal. Próxima, equivalência. Próxima, omissão. Próxima, datilologia. Próxima, pergunta retórica, tá? Maravilha. Então, nós temos essas estratégias, tá? Então, vou escolher um versículo para vocês fazerem a tradução, né? E depois eu quero saber, no particular de vocês, qual a estratégia que você utilizou para fazer a tradução daquele versículo, tá bom? Do texto ali. Então, vamos pontuar aqui para a gente entender na prática. Então, simplificação significa o quê? Simplificação, que é a primeira que eu pontuei, significa o quê? É você tornar mais claro, mais simples, tá? Na hora ali, você vai simplificar. Então, você vai enxugar o texto, vai tornar ele mais claro para o surdo entender, tá? A próxima aqui, explicitação. Você vai tornar o quê? Mais claro, você vai tirar o duplo sentido se houver. Se houver duplo sentido. Então, você vai explicar ali o texto, o que ele quis dizer, tá? E a literal, tradução literal. Essa a gente não utiliza dentro da igreja. A tradução literal a gente não utiliza porque essa tradução você vai traduzir palavra por palavra, aí não dá. Não tem tempo para isso. Você vai ter que ter uma EBD ali com surdos, né? O ensino bíblico, né? Não tem um estudo bíblico no domingo de manhã nas igrejas? Então, você vai ter que reunir esses surdos e ter um momento ali de ensinar a palavra para eles, né? Nos detalhes. E isso aí é tradução literal. Você vai ali nos detalhes, vai palavra por palavra, tá? Lembrando que depois, se tiver surdos na igreja, né, onde vocês frequentam, aí você pode até levar um notebook, né, fazer impressão de alguns materiais aí, de apoio, né, para você deixar lá na igreja também para os irmãos, né, e aprendendo os livros, enfim, né. Eu não sei se eu mandei, mas depois vou mandar alguns materiais de apoio para vocês do contexto bíblico, para vocês terem, tá? São alguns que eu tenho. Então, aqui, continuando aqui. Então, quando você tá passando ali cerradinho pro surdo, né? É que nem a questão dos 10 mandamentos. Ah, você quer que ele aprenda palavra por palavra. Você vai ter que usar o quê? A tradução literal. Palavra por palavra, né? E o equivalência? Ele vai ser o quê? Ele vai ser parecido com o que está sendo dito. Esse também não utiliza muito, tá bom, pessoal? E o próximo aqui, omissão. Esse usa. Meninas, omissão não é mentir. A omissão é você tirar algo ali que não vai fazer falta. A omissão. Porque depende do tempo da sua interpretação. Tem pastor que fala na velocidade da luz, então é muito complicado. A gente também não é robô e nem máquina, né? Só Jesus. Então, exemplo, o pastor tá pregando aqui, daqui a pouco ele muda de assunto, fala que foi na feira, que tem as galinhas lá no sítio, que ele comprou frutas e comprou laranja, limão e maçã e começa a contar uma história lá. O que ele fez? Ele comprou várias frutas. Eu preciso pontuar fruta por fruta?
Porque você sabe que tem pastor que gosta de contar história, né? Brinca, interage ali com a igreja. E eu preciso falar que ele comprou banana, fruta, banana. Ele comprou maçã. Não, gente. Eu tiro, o que que eu faço? Frutas diversas. Pronto. Tá ótimo. Não preciso ficar pontuando fruta por fruta. Vai fazer falta, vai fazer alguma diferença na vida do surdo se eu não pontuar fruta por fruta que ele comprou? Não, né, gente? Então, ó, não tem problema. Então, você usa a estratégia de omissão, tá? A próxima aqui, datilologia, quase não usa. Porque a datilologia, ela anda ali pertinho, ali ao lado da tradução literal. Quando eu quero explicar literalmente, tá? Também a gente não utiliza. Agora, esse aqui, para fechar, tá usando demais. Muitos intérpretes estão usando. É uma estratégia que está sendo muito usada, que é a última, que é a pergunta retórica. Muito usado. Eu uso muito também, que é muito legal. Então, aqui, ó, um exemplo, né? Nós precisamos o quê? Eu faço pergunta para o texto. O quê? Ó, união. União, né? Então eu faço essa pergunta, né? O quê? O quê? Deixa esse ponto de interrogação. Eu vou explicar. A gente precisa de união, de amor, né? De empatia. É isso, tá? Então, esse pergunta retórica muito usado. Eu uso essa estratégia muito. Usa a omissão também, que me ajuda muito. Depende muito do caso, né? Mas dependendo do ambiente que eu esteja, eu uso algumas estratégias aqui. Então, essas estratégias, em que momento que eu uso? Quando eu vou interpretar mesmo, né? Principalmente quando eu vou ter dificuldade. Então, você usa essas estratégias, às vezes você nem sabe que usa. Principalmente para quem já está interpretando, né? Então, às vezes você usa e nem sabe. Mas essas estratégias são caminhos para ajudar nós, tá, gente? A gente precisa delas. Então, a gente está sempre utilizando, tá bom? Principalmente quando a gente tem dificuldade de interpretar um texto, porque realmente é desafiador, né? Bíblia, olha, é só a graça do Senhor mesmo para abrir a nossa mente para ajudar, entendeu? E as pessoas têm que ter respeito, os ouvintes, os surdos também têm que ter paciência, tem que ver que nós estamos ali o quê? Se esforçando, né? Para trazer eles numa realidade onde para nós também não é fácil, né? Passar de uma língua para outra, né? Mas a gente se esforça e Deus vai ajudando a gente. Então vamos lá. Eu peço para vocês abrirem aí no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, do versículo 4. Quem encontrou, diga amém e leia. Meninas, toda vez que a gente tiver o nosso encontro, Bíblia, tá? Trazer a Bíblia. Quem encontrar pode ler. 18, isso aí. Todo mundo encontrou, meninas? Nas demais tá tudo assim? Sim? Então vamos lá. Encontrou, Joana? Pode procurar aí. Diferente? Ezequiel 18, 4, tá? Mas depois eu vou mandar lá pra vocês, tá, meninas? Apesar que esse eu acho que eu não vou mandar, porque ainda tem mais uma parte aqui que não vai dar tempo por conta do horário, mas eu só vou explicar esse aqui pra vocês.
Não tem problema se não encontrar, tá, meninas? Que a aula tá gravada e aí vocês vão assistir. Então aqui, ó, o livro de Ezequiel 18:4. Aqui eu quero só para vocês entenderem a questão do que diz aqui. Ó, vou falar aqui no português, né? Quero ver como que vocês iam pensar aí na cabeça de vocês para fazer a tradução dessa passagem aqui que eu vou falar. Pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. E aí, como que vocês iam pensar em fazer essa passagem aqui nas mãos de vocês? Vou falar de novo. Pois todos me pertencem. Eu tô falando em português, quero ver em libras. Pois todos me pertencem. Tanto o Pai como o Filho me pertencem. E aí, como que vocês iam pensar em fazer na mão de vocês essa passagem? É para pensar, viu, meninas? É bom a gente abrir a mente para pensar mesmo. Posso tentar? Opa, bora! Isso aí! Pode abrir o áudio e falar os sinais que você vai usar para as meninas conhecerem? Você pode ir falando os sinais que você vai usar para as meninas entenderem. Deu? Foi? Acho que deu certo. Deu certo, Joana. Isso. Olha lá, meninas. A Joana vai fazer. Pode fazer, Joana. Deu para ver, meninas? Tá. Tá certo. Tá bom, Joana. Maravilha. A criançada aí, Sirlene? A criançada é uma benção, né? Às vezes quando eu tô... Obrigada, Joana. Às vezes quando eu tô gravando vídeo, porque eu tento agora gravar todo dia um vídeo para colocar lá no TikTok. Ah, eu vou até mandar para vocês, não sei se vocês têm o TikTok, mas lá para mim fica fácil colocar vídeos curtos, por causa que a gente vive correndo, né? E lá tem o formato daquele aplicativo do TikTok, eu consigo escrever, fazer um cenarinho lá, né, na hora da escrita. Aquele tempo que aparece, volta, então é bem legal. E agora eu tô com essa meta de sempre colocar um vídeo, 2 vídeos por dia lá, curtinho. Aí se vocês quiserem, nossa, várias coisas ali, abrange muita coisa ali, tá? Curiosidades, vou falando de parâmetros, vou falando sinais que confundem, mensagem da Bíblia também, vou passando os versículos ali, enfim, né? Ah, e tem de quebra o meu sax, né? Ó a criançada aí de novo, ó. Então, aí tem a minha sobrinha também, ela tem 4 aninhos e aí quando eu tô gravando meus vídeos, ela faz isso aqui, ó. Entra na frente. E ela sabe que eu tô gravando, eu fico só assim esperando. Pronto? Posso continuar. Mas é um barato. Meninas, mais alguém quer tentar aí fazer? Isso aí. Pode fazer, Érica. Meninas, vocês conseguem ver a Érica? Então vamos lá de novo. Vou falar de novo. Pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. E aí?
Conseguiram ver, meninas, a Érica? Deu para entender? Faz mais um pouquinho devagar, Érica. Olha lá, ó. Você quer que ela fale os sinais que ela tá usando? Fala os sinais que você tá usando, que às vezes elas esquecem os sinais. Pessoas, todas, pai, filho, pertencem a Deus. Mais alguém quer fazer, meninas? Tá. Então aí, meninas, ó, quando fala, assim também é forma também de se fazer, a gente tem caminhos aí para fazer essa tradução, tá? Essa interpretação, tá, meninas? Mas vocês pontuaram aí legal. Então é isso, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho, né, me pertence. Então, quem pertence a Deus? Quem? São as pessoas. Então eu faço o quê? Tem esse sinal, né, em letra P, pessoa, tem letra média, dedo médio passando aqui, pessoa. Só que aqui eu posso usar essas pessoas aqui, ó. As pessoas, né? O me pertencer, eu volto para mim, porque eu incorporei o personagem. Me pertence. Me pertence. É o mesmo que ela usou. As pessoas, né? Esse é sinal de pessoas. Configuração da mão em bolacha. Isso, pessoas. Isso aí, ó. As pessoas, ó, o pertencer vem. Me pertence. E aqui diz na sequência tanto o pai como o filho. Não fique errado se eu fazer pai e também filho. Mas eu posso trazer um outro sinal que fica melhor. Quando fala que todos me pertencem, o que seria pertencer? São as descendências, gerações. Ó, ou sinal de descendência. Qual que é o sinal de descendência? Aqui, ó, filho para filho para filho. Esse é o sinal de descendência. Descendência, não sei se vocês conheciam. Descendência, tá? Então, esse aqui é filho. E aqui é descendência. Geração para geração, geração. Porque ele fala, né? Todos me pertencem, tanto o pai quanto o filho. E a descendência vai, né? Um recebendo a graça do Senhor. Então, ó, de geração em geração. Então eu falei o quê? Que as pessoas, ela pertence a Deus, que eu incorporei, né? Me pertence. Ó, a descendência, tá bom, gente? Olha como é legal. Se a gente for pensar aqui, fica até mais fácil, né? Que a gente tenta pensar, criar um cenário, meu Deus, como que eu vou... Pá, pá, pá. E aí você traz aqui, ó, por isso que é importante a gente fazer esse curso, porque a gente vai aprendendo os sinais específicos dentro do contexto para ajudar na sua interpretação, porque realmente é desafiador. Tá bom, meninas? Então, eu vou encerrar aqui, porque como eu mandei outro link, o outro link já deu um tempo, né? Então, eu vou encerrar ele.